Bem-vindos ao vídeo 4 de como entender melhor a Bíblia. Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre as parábolas. Então, nós vamos começar a aproveitar tudo que nós já aprendemos, sobre as 3 leituras, sobre os textos de referências, notas de rodapés. Nós vamos usar tudo isso agora para entender as parábolas. Então, Senhor Deus, Pai, querido e amado Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Agradeço a Ti, Senhor, e peço, Pai querido e Pai amado, que Tu, ó Pai, abençoe, Senhor, aquele que ministre e aquele, Senhor, que vai ouvir essa ministração, que vai estudar, que eles sejam, Pai querido e Pai amado, abençoados, Senhor, com um entendimento, Senhor. Que o Senhor revele a eles, Pai, aquilo que está no oculto e no escondido. Que o Senhor traga, Senhor, Pai querido e Pai amado, conforto, Senhor, em tudo que eles aprenderem. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém e graças a Deus. Então agora nós vamos começar o nosso ensino. Como entender melhor a Bíblia, as parábolas de Jesus. Para iniciar, nós vamos ler o que são parábolas. Vamos pegar aqui o dicionário para a gente entender, Parábolas, substantivo feminino. Narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Bom, está bem claro aqui, Então, parábolas é uma mensagem que ela é passada para as pessoas fazendo uma comparação, uma analogia, e com outras coisas folclóricas, mas assim que seja suficiente para que possa fazer a comparação e a pessoa tenha um entendimento, As parábolas eram muito usadas pelo povo hebreu no Antigo Testamento e no ensino dos rabinos nos dias de hoje. Os hebreus são grandes contadores de histórias, de parábolas. Conseguimos visualizar pelo menos 10 delas no Antigo Testamento, sendo que uma das mais conhecidas está em 2 Samuel, do 1 ao 5, onde o profeta Natã repreende Davi de seu adultério. Então, se vocês quiserem acompanhar as parábolas do Antigo Testamento, a gente conseguiu identificar 10. E sendo que ela é bem conhecida, Essa é de quando Davi ele fez o adultério com Betseba, e aí aconteceu toda aquela situação que se vocês já conhecem, mas vocês podem buscar novamente, e aí entra o profeta Natã para dar um recado de Deus para Davi. Então, assim, é usado uma parábola para fazer isso. Então, leiam, é bem interessante também para a gente começar a reunir informações, durante esse estudo que nós vamos fazer. Jesus manteve as tradições, suas parábolas são simples, mas tão profundas que sua aplicação prática sobre as coisas do reino somente ficam visíveis através do Espírito Santo. As parábolas são fundamentais a todo cristão. Elas revelam a vontade de Deus para com os homens. Em Mateus 13, no verso 34 e 35, nós lemos uma situação aqui. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então aqui nós vemos o próprio Jesus, ele informando como que ele iria fazer a comunicação dele. A comunicação com o povo. Então ele está dizendo que não vai falar nada para o povo que não seja por intermédio das parábolas. E ele também diz uma coisa, que ele está cumprindo uma profecia, o que o profeta já dizia. Então assim, a gente vê que Jesus, ele veio, e ele mesmo disse isso, para cumprir as leis, para cumprir as coisas que estavam escritas no Antigo Testamento. E aqui ele dá uma deixazinha, Ele deixa, olha, eu vou cumprir o que o profeta dizia. Então, assim, e nós que estamos fazendo estudos, nós não vamos perder a oportunidade de buscar por que Jesus falou isso e quem escreveu isso há muito tempo atrás, que estavam nas profecias,
para mostrar que Jesus ele tem uma conduta, e a conduta dele é sempre em cumprimento com aquilo que já estava escrito, né? E aqui nós não vamos perder essa oportunidade, tá? Esse profeta qual Jesus menciona, nós vamos ler no livro de Salmos. Então, vamos lá, livro de Salmos. Salmos 78, versos do 1 ao 6. Está escrito assim: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos de nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, essa forma, né, essa transmissão da lei, dos costumes, dos feitos, né, e da grandiosidade do Senhor, foi colocado para o povo lá atrás, e eles iriam passar esse conhecimento através das histórias, né, das parábolas que foram feitas pelo povo. Existem registradas na Bíblia, no Novo Testamento, 40 parábolas que a gente vai mencionar ou nós vamos estudar. Os focos de todas as parábolas são amor, graça, misericórdia de Deus, reino dos céus, governo do reino, padrão de vida, sua segunda vinda e destino final de todos os homens. Nós vamos usar tudo o que aprendemos nos vídeos anteriores para a gente estudar sobre as parábolas. A primeira parábola que nós vamos estudar, ela é a parábola dos dois servos, né? Ou a parábola do servo bom e do servo mau. Nós vamos ler ela em dois evangelhos. Nós vamos ler ela no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, tá bom? Então vamos lá, o evangelho de Mateus é no capítulo 24, tá? Nós vamos ler o verso 45 até o verso 51. Então vamos lá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não se sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. É uma parábola difícil aqui também, tá? É uma parábola... vamos ler também Lucas, que o texto é bem parecido, mas depois a gente vai mostrar as diferenças do contexto, tá bom? Agora nós vamos ler Lucas, no capítulo 12, o verso 42 até o verso 46. Diz assim Lucas: O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega todos os servos para lhes dar porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a se embriagar.
O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não se sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Os dois textos são bem parecidos, tá? Depois, na hora do contexto, nós vamos explicar melhor o porquê que a gente colocou os dois livros. Bom, primeiro, a gente tem que fazer algumas considerações. Nós temos responsabilidades. Nós somos esse servo. Nós somos esse servo que o Senhor nos encarregou de dar, de comer, beber e cuidar dos outros servos, dos conservos. E na verdade, essa história que a gente identifica claramente, né, porque todos nós já devemos ter ouvido isso, né? Quando a gente vai falar Jesus está voltando, a pessoa fala, nossa, eu ouço isso desde o tempo do meu avô. Na verdade, quando Jesus morreu, crucificado na cruz, logo em seguida, desde aquela época, os cristãos já estavam esperando ele voltar. Paulo teve que escrever algumas vezes com relação a isso, confortar as pessoas, porque as pessoas já estão esperando ele voltar desde aquela época. E então, algumas pessoas, elas começam a acreditar que isso não acontecerá, que isto é uma história que foi contada, mas que isso não vai acontecer. Lembre-se que uma das condições para nós entendermos a Bíblia é nós crermos que o que está escrito nela é verdade. Então eu tenho que crer que Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, o que ele vai encontrar? Ele deixou a mim, a você, com algumas responsabilidades. As responsabilidades é cuidar. Tá? Não é simplesmente fazer o básico. Não é simplesmente tratar esse ministério ou tratar isso de uma forma medíocre. Tá? Fazer o mediano. Eu vou na igreja uma vez por semana, e se vai, né? Eu vou na igreja uma vez por semana, eu dizimo, eu oferto, eu não cometo pecados, eu não adultero, eu não roubo, como se fosse itens, né? Se fosse fazer um checklist e fosse necessário, você cumprindo todo esse checklist, você já estaria a salvo e garantido o seu lugarzinho. Não é bem assim. Tá? Então todos nós temos responsabilidades. Essas responsabilidades, nós não podemos deixar ela esmorecer. Nós não podemos relaxar. Nós temos que entender que até a volta do Senhor Jesus, nós temos que continuar firmes. E se nós não assim o fizermos, né, eu não sei o dia de amanhã, eu posso ir embora amanhã. Tá? E se eu for embora amanhã, como que eu vou prestar contas ao Senhor quando Ele voltar? Porque quando Ele voltar, eu serei chamado para prestar contas. Né? Então, assim, e aí como é que fica? Que tipo de servo eu serei? Eu serei considerado um servo bom? Porque eu peguei os meus... a minha responsabilidade, eu cumpri ela até o fim? Ou eu serei o servo mau, que negligenciei todo o trabalho que me foi dado? Então, assim, esse texto é um texto escatológico, né? Nós estamos falando do final dos tempos e a volta de Jesus. Então, assim, existem alguns desfechos que nós vamos estudar. São desfechos graves, sérios, tá? Mas que nós vamos ter a oportunidade de estudá-los um pouco mais a fundo, tá? Para que a gente não perca a oportunidade que nos foi dada. Nós estamos sabendo, conhecendo, e o conhecimento vai nos libertar e vai nos salvar. Então, assim, não vamos esmorecer, vamos ficar firmes, tá bom? Vamos para a primeira leitura. Nós vamos ler, então, o capítulo inteiro de Mateus 24, tá? E um detalhe agora, tá? Em Lucas, nós vamos ler o capítulo inteiro de Lucas 12, mas também vamos ler o capítulo inteiro de Lucas 21, porque Lucas escreve o contexto de Mateus em dois momentos. Então ele fala sobre as parábolas em Lucas 12, mas sobre o restante do contexto, né, desse discurso escatológico de Jesus, ele fala no 21. Então, para a gente poder analisar os dois,
comparar, né, fazer um comparativo dos dois, nós vamos ter que ler Mateus 24, começando do verso 1, depois Lucas 12, começando do verso 1, depois Lucas 21, tá? Então vocês façam essa primeira leitura completa, é a primeira, então vocês vão ler direto, tá? E depois nós vamos passar para a segunda leitura. A segunda leitura, vocês já vão identificar as palavras, né? Já que vocês não conhecem, os sinônimos vocês vão ter que buscar, e as expressões que vocês não entenderem, vocês também vão ter que buscar antes de fazer a terceira leitura, tá? Então, assim, tirem todas as dúvidas antes de fazer a terceira leitura. Provavelmente, vocês que fizeram a primeira leitura já, vocês vão identificar que esse texto é um texto escatológico, né? Então, assim, esse chamado é um discurso escatológico de Jesus. Então, assim, nós estamos falando do final dos tempos, nós estamos falando da segunda vinda, e só para a gente poder, então, deixar claro, né, o que seria escatologia, tá? Vamos ler aqui no dicionário para vocês. Escatologia, substantivo feminino, doutrina das coisas que devem acontecer no fim dos tempos, no fim do mundo. Em teologia, doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. Pode apresentar-se em discurso profético ou em contexto apocalíptico, tá? Então, assim, é bom a gente saber que a gente já está entrando no final dos tempos em escatologia, mas nós não vamos aprofundar nela, tá? Nós vamos passar por ela, porque o nosso objetivo são as parábolas e não entrar em escatologia, tá? Numa outra oportunidade nós faremos isso, mas não nessa, tá bem? Então, primeira leitura e segunda leitura. Anotem tudo e para poder a gente fazer a terceira leitura. Terceira leitura. Com tudo esclarecido, faça uma leitura com calma, respeitando as vírgulas e pontuação. Muito bem. Você já sabe contextualizar a parábola dos capítulos de Lucas e de Mateus. Agora vamos aos textos de referência das parábolas. Você já pode fazer um resumo de tudo isso do capítulo inteiro, ok? Confio nisso e eu acho que você já é capaz. Você já leu 3 vezes, já separou aquilo que você tinha dúvida, já buscou no seu manual exegético. Então agora vamos fazer agora os versos de referência. Lembra? Naquela coluna central da Bíblia existem versos de referência. Nós vamos buscar agora os versos correspondentes às parábolas. Bom, a primeira referência que vemos em nossa Bíblia de estudos sobre os versos de Mateus está no próprio livro de Mateus. Quem é o servo mau? Então nós vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 25, do versos 24 ao versos 26. Vamos ler, acompanhe comigo. Vamos falar agora sobre o servo mau. Isso aqui tudo está nos versos de referência, tá? Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Ele sabia. Esse servo, nós estamos falando dos talentos, tá, gente? Você está lembrando aqui que aqui agora nós estamos falando de final dos tempos, né? Provavelmente nós também vamos falar da parábola dos talentos, mas esta parábola que nós estamos lendo, ela faz referência a que nós vamos ler ainda, tá? E aqui nós estamos falando daquilo que o Senhor deu para você e você não está usando. Nós estamos falando aqui que você vai prestar contas daquilo que o Senhor te deu e você não está usando. Lembra que no começo da parábola, esse Senhor, ele deixou encarregado algumas pessoas para dar de comer aos da sua casa. Isso está escrito em Mateus, né?
dar do comer o alimento. E tinha que proteger, cuidar, alimentar os da sua casa até a volta dele. E aqui nós estamos vendo que esse verso chamou a referência dos talentos. Então significa que esse servo, que ele ficou tomando conta da casa, ele deveria utilizar os seus talentos. E você também tem uma incumbência. Nós temos uma incumbência. Nós temos que tomar conta da casa, dar de comer até o Senhor voltar. E nós temos que usar os nossos talentos. Então, eu convido você a fazer uma reflexão. A gente precisa falar dos talentos. Nós vamos ter um vídeo só disso, para que você comece a ver quais são os teus. Saiba que você tem. E não adianta você no final, e nós vamos ler aqui nessa parábola, tá? Não adianta você fingir ou você fazer de conta que você não sabe, tá? Não vai adiantar de nada, tá? O Senhor sabe o que Ele te deu. E se Ele sabe o que te deu, o que Ele te deu, então você não terá desculpa. Então, assim, reflita bastante. Vamos continuar lendo aqui um outro verso de referência. Amém? Também está em Mateus. Mateus 25, versos 21 e 23. Esse aqui é o servo bom. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Então aqui nós estamos vendo o servo bom. É aquele que utilizou os seus talentos, aquele que multiplicou, é aquele que deu de comer e agregou. Servo bom e fiel. E não sei se vocês se lembram, mas na parábola que nós estamos estudando, o Senhor diz que quando ele voltar, estas pessoas, esse servo, né, ele poderia fazer parte de toda a sua riqueza. E aqui nós estamos vendo se confirmando isso na parábola dos talentos. Foi fiel no pouco e no muito te colocarei. Então vai dividir as coisas com ele. Então as duas parábolas, elas se completam, mas ela deixa para nós uma mensagem. A mensagem é que não é somente nós agirmos como se fôssemos bonzinhos. Eu vou na igreja, eu não cometo, eu respeito os mandamentos, eu não faço mal para as pessoas, eu sou um bom cristão, eu dizimo, eu cumpro com as minhas obrigações. Não. Isso não é ser o servo bom. Servo bom é aquele que cuida daquilo que o Senhor deixou e que usa os seus talentos para isso. Multiplica. Então, aquela zona de conforto que você tem, começa a repensar, tá? Na sua zona de conforto. A zona de conforto é: eu sou um bom cristão. Eu faço tudo que o Senhor falou, eu não cometo nenhum pecado, eu oro, eu dizimo, eu sou um bom cristão. Isso não é ser fiel ao pouco. Porque nós estamos lendo na nossa parábola que você tinha uma obrigação a fazer. A obrigação era você cuidar. E como o Senhor demorou, você achou que ele não vinha mais. Você achou que você podia começar a dar uma relaxada. Porque ele está demorando. Não dá para relaxar. Nós estamos
comprometidos do começo ao fim, até ele chegar. Amém? Tem mais uma referência que ela está em Apocalipse, só para confirmar aqui o que nós estamos lendo aqui no texto, né? Então a referência está em Apocalipse 16, 25. 16, 15. Está meio escuro aqui, eu não consigo enxergar direito. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. O que será que ele está falando aqui, hein? Permanece com as suas vestes. Será que não é feliz é daquele que quando ele vem, o Senhor encontra ele com aquilo que ele entregou, com aquilo que ele deixou? Será que quando ele vir, ele vai encontrar todos nós com aquilo que ele deu, né? Ou nós estaremos sem as nossas vestes e nu? Isso aqui é mais uma referência que vai fazer composição com as outras que nós estamos lendo, tá? Então, assim, todas essas referências são necessárias para comprovar e certificar se aquela tua a sua leitura, o seu resumo de leitura e o seu contexto está correto, tá bom? Vamos ver agora um pouco de versos de referência no livro de Lucas. No livro de Lucas, comparem os versos ditos por Jesus com os versos de referência. Vejam o cumprimento escrito do Antigo Testamento, se cumprindo pelas palavras de Jesus. É muito forte. Gente, comecem agora, nós vamos ler verso a verso do livro de Lucas, utilizando os versos de referência que estão no Antigo Testamento. É forte, tá? Então, assim, tudo aquilo que Jesus vem falando em suas parábolas, ele toma como exemplo tudo aquilo que está escrito nas leis mosaicas. Quando a gente fala que Jesus ele é a graça e mudou e agora não é mais, que é tudo agora é na graça, não existe mais lei, parem um pouco e vejam o que Jesus fala nessas parábolas, se não são exatamente as leis, tá? Então, assim, vejam, eu não estou aqui pregando nada, tá? Eu estou só querendo que vocês analisem o que Jesus falou em comparação às leis do Antigo Testamento, tá? Então, nós vamos ler aqui os versos de referência. Primeiro, nós vamos ler sobre Lucas 12, no verso 47. No livro de Lucas está escrito assim: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Na referência cruzada, nós lemos assim, em Deuteronômio 25:2. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença, com o número de açoites que o seu crime merecer. Jesus falou uma coisa em Deuteronômio, está falando que parece ser o mesmo castigo, tá? Lucas 12:48 diz assim: mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Agora na referência cruzada. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Está em Levíticos 5:17. Olha só, hein? Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, e ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, não há desculpa, tá? Mesmo se você não souber, mas você cometer, você será culpado. Tá? Então, é punk.
tá? Então não adianta, não tem desculpa, eu não sabia, não sei o que, culpado você é mais brando, são poucos açoites, mas você será também merecedor de culpa. Mas agora, para aliviar a tua bola, vamos falar mais um pouquinho sobre esse verso cruzado aqui, que está em Números 15, do 27 ao 30, sobre o mesmo verso que nós lemos. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Então quer dizer que o sacerdote fará apropriação pela pessoa que pecou. Esse sacerdote nós já temos, né? Jesus, né? Ele já fez propiação de todos os nossos pecados, né? Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita nato, seja estrangeiro residente. Nós somos estrangeiros residentes, tá? Nós não somos israelitas, somos estrangeiros, mas nós já fazemos parte da família, tá? Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta ao Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Opa! Se eu sou inocente, se eu fiz alguma coisa errada, se eu não tive a intenção, seja eu israelita ou seja eu estrangeiro, no meu caso e no seu caso, creio que você já já fez a confissão, você já fez, já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, Jesus já fez o sacrifício por nós. Agora, se você conhece tudo isso, se você sabe de tudo isso, e você, mesmo sabendo de tudo isso, insulta ao Senhor, ou seja, não acredita nele, você será eliminado do meio do povo. Ponto. E isso aqui, conforme o mesmo texto, conforme esse texto está dizendo, este texto, ele é único. Esse texto, somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita nato ou estrangeiro residente. A lei é única. Se você, sabendo de tudo, se você que teve a oportunidade, cometeu algum pecado, inocente, nós temos um Senhor que ele nos resgatou de nossos pecados. Agora, se você sabendo de tudo isso, sabendo quem é o nosso Senhor Jesus, você não o recebeu, você o recebeu e o rejeitou, isso é perigoso. Você pode ser eliminado do meio do povo. Ponto. É sério, né? É bem punk isso aqui. Uau! Quanta coisa estamos aprendendo com o estudo desta parábola. Ultrapassamos o comum dos sermões e leituras simples. Entramos no final dos tempos, estamos falando de salvação, perdição. Que loucura! Vamos agora para um pouco de história. Em Mateus, no contexto de Mateus, tá? Vocês leram o capítulo todo. Agora vamos falar um pouquinho de história. Em Mateus 24:2 está escrito assim: Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Se vocês lerem na notinha de rodapé, e agora como conhecimento para vocês, tá? Isso que Jesus falou foi cumprido literalmente no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos, comandados por Tito, destruíram completamente Jerusalém e os edifícios dos templos. As pedras eram até mesmo separadas à força, uma das outras, para achar as sobras das folhas de ouro do teto, que se derreteram quando o templo foi incendiado.
Então, novamente, né, Jesus havia dito, né, porque os discípulos estavam assim, uau, o templo, que lindo, que magnífico. Jesus estava andando, caminhando com os discípulos, né, no começo do capítulo a gente lê isso, e eles surpreendidos com o templo, e Jesus fala, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eles assim ficam, nesse primeiro momento eles ficam calados, e depois eles perguntam o que Jesus quis dizer sobre isso. Mas aqui a gente vê que aquilo que Jesus falou foi cumprido. Quando eles incendiaram o templo, eles queriam dinheiro, queriam ouro, tá? Eles precisavam de ouro. Isso a gente pode também ler nas profecias de Daniel, tá? Mas eles queriam ouro, e o que eles fizeram? Eles incendiaram, né? E o ouro que estava no teto derretia, e ele caía entre as pedras do piso, né? Das laterais da parede, e o ouro escorria. Então, para eles pegarem tudo, eles tinham que afastar as pedras e retirar o ouro que escorreu no meio delas. Então não ficou pedra sobre pedra. Então, assim, agora é legal a gente saber disso, né? Porque quando a gente vê Jesus falando as coisas, a gente fica curioso, né? Para saber se concluiu, se aconteceu aquilo. A gente sabe que vai acontecer, mas a gente fica curioso, não tem como, né? Nós somos seres humanos e a gente quer saber quando, onde, por quê. E aí a gente fica sabendo que o que ele falou há 70 anos, depois da sua morte, se cumpriu. E todas as pedras foram retiradas. Legal como história, né? A gente saber isso, né? Bacana isso daqui. Este é o fim do nosso quarto vídeo. Tem muita coisa para fazer. Como o vídeo é corrido, não dá para a gente acompanhar cada etapa que foi mencionada aqui. Do fundo do coração, eu espero que vocês estejam tentando anotar, tentando ler, já tenham as suas Bíblias de estudo, que as coisas que nós estamos dizendo aqui, vocês procurem se certificar. Isso é legal. Isso é o conhecimento. E vocês vão perceber que à medida que nós avançarmos, um estudo vai se completar com o outro. Vai chegar ao ponto, numa certa altura, que a gente nem precisa mais contextualizar tudo ou buscar tudo, porque são estudos que vão se repetir. Quando nós estivermos falando de outro livro e eles derem referência desses que nós já lemos, nós já vamos saber. Então vai ficando cada vez mais fácil, tá? O difícil é o começo. O difícil é a gente iniciar do jeito certo. E a gente guardar dentro de nós os resultados da nossa própria busca. E eles vão ficar guardados até que eles sejam acionados novamente. E aí um vai completando o outro vai completando o outro, e nós conseguimos compreender melhor quando nós fizermos as nossas leituras. Mas, para você que está continuando, parabéns. A sua perseverança vai te levar onde você quer chegar. Parabéns. O que você está fazendo é buscar. E o Senhor diz que aquele que busca, encontra. Para você que ainda não se decidiu a fazer tudo isso, que você acha muito trabalhoso, assim, então para você eu falo o seguinte: tenta, não desiste, tenta, pega a Bíblia, vai ler onde nós estamos dando como referências, vai ler, tenta, não desanima, é necessário que você aprenda. Você viu que numa parábola pode ter aberto os olhos de vocês. Eu espero que a revelação tenha sido dada a vocês, se vocês oraram, que para vocês continuarem, vocês precisam colocar os seus talentos, vocês precisam colocar os seus talentos, vocês precisam cuidar das pessoas que foram dadas para você com os seus talentos. Quando o Senhor voltar, Ele vai encontrar você com as vestes que Ele te deu, ou vai encontrar você nu. Quando Ele voltar,
Você vai entregar o talento que você escondeu e você vai devolver para ele? Ou você vai ter prosperado e multiplicado? Nós vimos que aquele que não faz isso é um servo mau. Seja um servo bom. Compartilhe as coisas com o Senhor. O que eu posso dizer para todos vocês? O próximo vídeo está aí. Já estou preparando e vamos entender melhor a Bíblia. Parábolas, vídeo 5, a caminho.